Fala galera, nessa aula a gente vai ver um pouco como escrever os códigos com variáveis um pouco mais legíveis. E todos os exemplos que eu dei aqui, eu mostrei para vocês variáveis começando com A, B, e o legal quando você vai programar é que você entenda bem o nome das variáveis e que isso fique claro para quando outro desenvolvedor for mexer no seu código, aquela variável fique clara para que ele consiga entender bem o seu código, beleza? Então, vou dar alguns exemplos aqui e vamos colocar a mão na massa de verdade. O primeiro exemplo que eu posso fazer aqui é a gente começar a calcular a média de números. E isso tudo já influencia em tudo que eu já passei de aula para vocês. Então, acho que a gente consegue, com aquilo que eu já passei de aula, pegar a média de números. Então, a gente pode vir aqui, ó, var números. Números são os números que eu vou guardar nessa variável. E essa variável vai ser um vetor, que vai guardar o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Beleza? Vamos guardar só esses números. E a gente vai ver a média que dá nesses números. Como é que a gente consegue calcular a média? Primeira coisa que a gente tem que pegar aqui é que a soma vai ser zero. E a gente vai fazer um for. Que for é esse? A gente vai fazer um for com a quantidade do tamanho que eu tenho nesse array aqui. Como é que eu consigo ver o tamanho desse array? A gente pode vir aqui, ó, e recebe zero. Aí, e for menor ou igual ao tamanho desse array, como é que eu consigo pegar o tamanho dele? Números.length. O que é esse length? Aqui ele vai me dar exatamente quantas posições eu tenho nesse array. Por exemplo, se eu tiver aqui nesse caso eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 5 posições nesse array. Então ele vai rodar aqui enquanto for menor que 5. Beleza? Então eu posso vir aqui e que é um incrementador do for. E dentro desse for, eu posso colocar aqui que soma vai receber mais igual números, o array, o índice que tiver aqui. O que significa isso? Quando ele for percorrer esse cara, ele vai percorrer com essa posição e vai somar aqui. Ele vai somar todos esses números. 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50. Então ele vai fazer a soma de todos esses números por causa desse for aqui. Se a gente der um console log aqui, ó, soma, a gente vai ver que o resultado vai ser a soma de todos esses números aqui. Faltou o var aqui. 150. Vamos ver se é isso mesmo. 10 mais 20 dá 30, mais 30 dá 60, mais 40 dá 100, mais 50 dá 150. Então, a soma desses números realmente dá 150. Então, o que eu posso fazer para calcular a média disso aqui? Eu posso criar uma variável média que vai receber soma dividido pela quantidade de números que tenho aqui, que é o números length. E aí eu vou ter a média que eu tenho aqui desses números. Vamos ver, a média deu 30. Então essa é a média desses números. Repare que eu tenho variáveis que realmente dizem o que eu estou explicitando aqui, o que o meu código está dizendo. Tenho variáveis que aqui diz que são os números, a soma desses números e aqui uma variável que guarda a média desses números. Então é muito importante a gente escrever uma variável que guarde aquilo que eu quero que ela realmente vai guardar. Vamos pegar, por exemplo, um palíndromo. Você já ouviu falar sobre palíndromo? O meu nome, por exemplo, é um palíndromo. O que significa isso? O meu nome abreviado. Se eu colocar Natan, por exemplo, eu vou colocar aqui palavra, que é uma palavra que eu vou verificar se é um palíndromo. Natan, por exemplo. Por que Natan é um palíndromo? Porque Natan, se eu escrever ele de frente para trás, é Natan, e de trás para frente também é Natan. Isso significa que ele é um palíndromo. Então, eu pego aqui, ó, palavra,
invertida vai receber vazio. Ou seja, eu tenho uma palavra e eu tenho que transformar essa palavra em uma palavra invertida. Como é que eu transformo essa palavra em uma palavra invertida? Vou usar o for de novo. Var e recebe palavra ponto length. Lembra que esse length aqui é para a gente verificar o tamanho que tem em uma variável. Tanto um array quanto em uma variável do tipo string. Então eu consigo ver qual é o tamanho desse cara. Então eu vou colocar aqui esse cara menos 1. E enquanto i for maior ou igual a 0, ele continua no loop. E aqui eu coloco i menos menos, que ele vai decrementar o que tiver dentro de i. Beleza? Então deixa eu ver, eu escrevi alguma coisa errada aqui. Palavra.length menos 1. Faltou aqui um ponto e vírgula. Isso. Então, agora eu vou colocar a palavra investida. Palavra investida. O que ela vai receber? O valor que eu tenho em palavra, porque ele vai pegar a letra que tem aqui e vai colocar na palavra investida. Vamos ver aqui o resultado. Log palavra investida. Vamos ver o que ele escreve. Palavra investida defined. Deixa eu ver se eu escrevi certinho aqui. Ó. Palavra investida. Aqui tá certinho. Mas aqui tá errado. Aqui também. Pronto. Agora eu escrevi certinho. Nathan, se eu escrevesse outra palavra aqui, por exemplo. Nathaniel. Ó, ele colocou Lei Nathan. Então, isso aqui não é um políndromo. Um palíndromo, desculpa. Então, isso aqui não é um palíndromo. Então, essa palavra não seria um palíndromo, porque ela é de trás para frente. Olha como é que ela é escrita. Ah, Daniel, como é que tu fez isso aqui? É bom lembrar que a gente consegue fazer um for e pegar aqui na palavra como se ela fosse um array também. Quando a gente pega isso aqui, ó, palavra, vou fazer um console log aqui em cima, console.log, palavra 2, por exemplo, que eu vou tirar, ele vai pegar a letra T. Por que a letra T? Porque aqui é o 0, 1 e 2. Se eu pegar o 0, por exemplo, ele pega o N, que é a primeira letra. É por isso que a gente fez esse for aqui, para ele pegar a palavra investida, beleza? Então, aqui a gente consegue pegar a palavra investida e saber se ele é um políndromo ou não. Por exemplo, se eu escrever arara, arara é um políndromo, tá vendo? Porque arara, vou tirar esse console log, porque arara, quando ela está investida, ela também se escreve arara. Então, ela é um políndromo. Então, como é que eu descubro se é um políndromo ou não? Agora que eu já tenho as duas palavras, eu posso verificar aqui, ó. Se palavra for igual à palavra invertida, significa que é um políndromo. Eu posso escrever aqui console.log a palavra é um políndromo. E aí, o else, eu digo que ela não é um políndromo. E aí, a gente vai ter o resultado aqui. Arara, ele vai colocar que é um políndromo. Se eu colocar Nathaniel, não é um políndromo. E ele coloca aqui certinho. Então, é muito importante a gente escrever os nomes das variáveis de acordo com o nome que eu espero que tenha nessa variável. Para que ela fique clara. Ó, isso aqui é uma palavra. Beleza, isso aqui é uma palavra invertida.
Então, eu tenho que ficar claro quando eu estou olhando o código que realmente essa variável quer me dizer isso que ela está representando para mim. Esse nome dela tem que estar bem claro, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. É muito importante você exercitar muito ali. Se você não pegou ainda algumas partes do array, algumas partes ali do for, fique tranquilo. O importante é você exercitar bastante, que com pouco tempo você vai ter uma fluência nos códigos e tudo aquilo que a gente está escrevendo aqui já é uma linguagem de programação, que é o JavaScript. Mas não se preocupe ainda com a sintaxe. Tem algumas escritas que nós estamos fazendo aqui no curso que eu vou mostrar em outros cursos que você pode melhorar a sua escrita em JavaScript ou em alguma outra linguagem de acordo com a sintaxe da linguagem. Se preocupe apenas em aprender a lógica de programação para que você possa evoluir e conseguir fazer programas muito melhores de acordo com a sua evolução no aprendizado. Espero você na minha próxima aula.